Olá, espectadores do canal Gnoses Brasil. Vamos entender hoje os virginianos, saber um pouco mais sobre eles, entendê-los para poder conviver com eles em harmonia, e aqueles que são virginianos para entender por que são como são. A astrologia é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e é com essa finalidade que nós a estudamos na Gnose. Virgem é um signo regido pelo planeta Mercúrio. Nós já falamos do planeta Mercúrio quando nós falamos de Gêmeos. Então, são dois signos regidos por Mercúrio. E como eu disse naquele vídeo, Mercúrio é o signo do intelecto, da ciência, do conhecimento, da medicina, da comunicação. E, em Virgem, seria um Mercúrio regido pelo elemento terra. Então, por mais que os virginianos possuam a mesma capacidade intelectual dos geminianos, possuem um intelecto muito capaz, eles têm uma mente mais estável, mais centrada pela influência do elemento terra e menos ansiedade, são mais calmos, mais constantes. Mas então vamos falar um pouquinho sobre a mente virginiana, porque ela é muito interessante. Todo signo, né, esses dois signos regidos por Mercúrio, a sua inteligência é o seu maior dom, é a sua missão no mundo, é compartilhar essa inteligência com as pessoas. O mundo se beneficia dos mercurianos, regidos por Mercúrio, que possuem um intelecto impressionante, que possuem a capacidade de usar a razão para chegar no sentido profundo das coisas. A razão, quando ela é utilizada sem esse sentido maior, ela se converte num batalhar de sim e não, ela se converte em dúvida. E como diz a frase, a dúvida é o carcoma da alma. A dúvida nos tira o rumo, nos deixa perdidos. Então, o coração precisa ser equilibrado com a mente. Isso é algo que tanto geminianos como virginianos precisam fazer. Usar mais o coração. Porém, se a mente virginiana é canalizada, usada de forma positiva, eles têm uma capacidade de discriminar, de catalogar, de comparar, de analisar, de refletir, de discernir, de selecionar. Mas acredito que a palavra discernimento é a que descreve melhor a capacidade virginiana. Conseguem observar uma situação e ver o que tem de positivo e de negativo. Enxergar numa situação os dois lados, assim como os geminianos. Porém, os virginianos têm uma tendência, como eles percebem os problemas e percebem os detalhes da vida, os detalhes das situações, os detalhes das pessoas, das coisas, eles podem ter uma tendência a se focar no negativo. Então, eles precisam usar positivamente a sua capacidade de selecionar, de analisar as coisas. Porque essa capacidade vai ser útil em qualquer área em que eles trabalhem. Então, por exemplo, claro que as áreas que exigem uma atenção para os detalhes são mais apropriadas, mas um artista virginiano, existem vários, ele vai ter uma atenção ao detalhe que não é normal, que não é comum. Então, se é um pintor, por exemplo, ele pinta com uma riqueza de detalhes, uma riqueza de tons, ele enxerga no verde uma infinidade de tons que outros signos talvez não conseguiriam enxergar. Ele consegue captar numa cena a essência daquilo. E essa atenção ao detalhe é tanta, e eles dedicam tanto esforço para o detalhe, que é uma coisa bonita de ver, a capacidade de trabalho do virginiano, que ele pode no fim sentir uma sensação de que não valeu a pena, ou de que o trabalho não foi valorizado. Porque a grande maioria das pessoas, ou seja, todos que não são virginianos, eles não têm essa mesma visão do detalhe. Então pode ser que o virginiano ficou ali trabalhando muito tempo para consertar aquele detalhe daquela obra, daquela pintura, e as pessoas olham o quadro e dizem, ah, que bonito, e vão embora e não prestam atenção naquele detalhe. Então os virginianos têm que cuidar para não gastar tanto tempo com os detalhes, porque no fim, no panorama geral, pode ser que esse detalhe não fosse tão importante. E isso também serve para situações da vida, porque o signo oposto, que é Peixes, ele ensina muito aos virginianos, porque Peixes é o signo da unidade, do místico, da espiritualidade, que transcende eu, você, transcende a quantidade, a medida, transcende a mente. Então o pisciano enxerga uma situação no panorama geral, ele enxerga de cima. O que importa é a harmonia, é a compaixão, é a sensibilidade.
E o virginiano precisa aprender a enxergar o panorama geral, para que ele não tenha essa sensação de que a situação é negativa, de que o problema é sério, de que isso precisa ser resolvido, de que isso precisa ser corrigido, porque esse apego ao defeito gera uma contínua insatisfação na pessoa. Isso pode ser tanto em relação à parte física, né? O virginiano pode ser muito crítico consigo mesmo na parte física, então ele está sempre buscando melhorar a sua alimentação, buscando ter uma aparência mais apresentável. Se tem um fiozinho de cabelo fora do lugar, ele arruma. Então essa exigência consigo mesmo é grande, tanto na parte física como na parte psicológica, em que tudo que ele faz tem que ter um nível de perfeição, porque a perfeição não existe, né? Mas na cabeça dele existe a perfeição dele. Ele visualiza, esse trabalho tem que ficar assim. Então, se a coisa não chega nesse nível de perfeição, que às vezes é impossível de atingir, ele fica muito triste, ele fica frustrado, ele sente que aquele trabalho não valeu a pena, sendo que o pisciano diria, não, mas olha só, tá muito legal, deu certo, veria o panorama geral. Então, que os virginianos consigam ter essa capacidade de ver além dos detalhes. Porém, tudo tem o seu lado bom. Então, são pessoas que em qualquer área, como nós falamos, eles vão ser prestativos, eficientes, atentos ao que está acontecendo e críticos. Então, podem ser críticos literários, consultores, que vão fazer com que uma empresa chegue ao máximo de eficiência naquela área, naquele aspecto. Quando nós precisamos de ordem, quando nós precisamos de discernimento, nós precisamos de um virginiano. Limpeza, higiene, tudo isso. Saúde é o signo que rege a saúde e a medicina, então encontramos muitos médicos desse signo e pessoas também que trabalham com assistência social, porque adoram ser úteis. A utilidade e a praticidade são duas palavras essenciais para os virginianos, perdão. Então, apesar de que alguns têm um senso estético e valorizam a beleza, para eles um objeto tem que ser útil, ele tem que ser prático. Para que ele serve? Onde ele se encaixa? Então, tudo eles visualizam desse ponto da praticidade e da utilidade. Eles querem ser úteis aos outros e também esperam que o que eles fazem seja útil. Outro aspecto interessante astrológico é analisar qual parte do corpo é regida por aquela constelação. E a parte do corpo regida por Virgem são os intestinos, não por acaso, já que os intestinos selecionam, extraem dos alimentos nutrientes. Eles fazem essa parte de discriminar, de separar aquilo que serve e aquilo que não serve. E não por coincidência é muito comum que virginianos tenham problemas de intestino, porque o estresse da perfeição, o estresse da cobrança, o estresse da crítica, ele atua muito nessa região do corpo. Então, esses problemas geralmente têm relação com a constelação de Virgem, esse perfeccionismo exagerado. Então, se a pessoa elimina esse perfeccionismo, ela elimina também o problema de saúde. Mas que os virginianos consigam canalizar para o bem essa sua eficiência e essa sua capacidade analítica. Todos nós precisamos de um amigo virginiano para nos mostrar a lógica de uma situação. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o nosso vídeo, estejam sempre visitando o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. E se vocês estão intrigados, interessados em saber o que é a gnose, busquem os nossos cursos. Vocês vão ter informações sobre isso no nosso site. Ali mostra todas as sedes que nós temos no Brasil. O site é gnosesbrasil.com. Muito obrigado, um grande abraço.